saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal. Eu torço pro Vasco, o meu nome é Marcos e é muito bom ter você aqui no nosso canal. Rapaziada, como é bom vencer. E vencer jogando bem é melhor ainda. E isso tem o nome de um cara chamado Rafael Paiva. Pra mim tá sendo o Pai Viola. O Vasco tá jogando bola e eu tenho que ser realista, tenho que falar tudo que é de bom, porque emitir energia positiva. E se você está assim pensando como eu, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que nós soltarmos aqui no YouTube. Eu vou dar motivo para vocês para nós procurarmos apoiar e mantermos o Rafael Paiva. Mas se você não concorda, deixa nos comentários, mas vamos falar nesse vídeo sobre isso. Os novos reforços do Vasco que reagem a jogadores que fizeram um gol ontem no jogo diante do Fortaleza. Qual vai ser a solução para esses 4 jogadores suspensos do jogo diante do Internacional lá na reabertura do Beira-Rio? Um jogador que é vice-líder em participação em gols no Vasco. E um jornalista, rapaziada, revela que Pedrinho buscou Filipão, mas não acertou por conta de uma exigência de Filipão. Isso é o que nós vamos trazer hoje nesse vídeo aqui no canal. Eu torço pro Vasco, então vamos que vamos e eu vou dar motivo para você que Rafael Paiva, o Pai Viola, merece permanecer no Gigante da Colina. Então vamos embora, rapaziada. Galera, o Vasco inicia a temporada com Ramon Dias no comando. Pois bem, o Ramon Dias assume o Vasco no ano passado, no meado do ano passado, com a missão de salvar o Vasco do rebaixamento. Pois bem, conseguiu, ficou mantra, o Vasco não vai barrar, bateu na mesa várias vezes falando isso. Mas o interessante é que ele teve a oportunidade de abrir uma pré-temporada com o Vasco. Segundo o Emiliano Dias, eles pediram reforço, não foi aceito. Pois bem, o Vasco inicia a temporada lá em Punta del Este, no Uruguai. O Vasco inicia o campeonato carioca. Não vai bem no carioca. Tem jogos horríveis. Alguns jogos bons, mas muitos jogos, principalmente contra o Nova Iguaçu, o time aqui da minha cidade. E o Vasco mostra suas fragilidades ali. Mostra que o Ramon Dias já tinha perdido a mão no elenco naqueles jogos. Pois bem, o Vasco chega na semifinal e perde novamente para o Nova Iguaçu a classificação. Inicia o Campeonato Brasileiro, abertura com a vitória sobre o Grêmio. Tá aí tudo bem. Só que no jogo contra o Criciúma, o Vasco recebe um revés 4-0, rapaziada. 4-0 é uma goleada absurda. E o time apático dentro de campo, um time sem força, sem vontade nenhuma de reagir. Ramon Dias é desligado naquele momento do time do Vasco e assume Rafael Paiva, que assume no jogo um problema, assumiu o jogo lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense no dia 5/5. Com pouco tempo de jogo, o Hugo Moura é expulso numa entrada violenta lá no zagueiro, no atacante do Atlético Paranaense. E mesmo assim o Vasco já mostra organização com o Rafael Paiva. Rafael Paiva, que já mantém o time organizado e mesmo com um a menos, consegue segurar o ímpeto do Atlético Paranaense e perde por 1-0. De tanto aquele ditado, água mole e pedra dura, quanto bate até que fura. Foi o que aconteceu, porque o Atlético tentou, até que infelizmente uma hora a bola acabou entrando. Então, rapaziada, no jogo contra o Vitória, no Rio de Janeiro, Rafael Paiva faz um excelente jogo. O time do Vasco joga bem, começa a apresentar mais melhoras ainda, e o Vasco ganha no dia 12/5 por 2-1. Daí tudo bem, Rafael Paiva consegue manter, mas já tinha um técnico acertado, que era o Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco chega, tem um tempo para treinar e tem um intervalo legal, de quase 20 dias, se eu não estou enganado. Ele assume o Vasco e no jogo contra o Flamengo toma uma goleada de 6-1. O time apático mais ainda, pior do que o jogo contra o Criciúma, quando era o Ramon Dias ainda, o Vasco sofre esse revés. Pois bem, vai para São Paulo jogar contra o Palmeiras. Perde por 2-0 no dia 13/6. E o time não evolui. Pelo contrário, só piora. O time regride cada vez mais. Aí muitos dizem que o melhor jogo do Álvaro Pacheco foi contra o Cruzeiro, no dia 16/6. Cruzeiro desfalcado e o Vasco não consegue vencer dentro de São Januário. 0-0. Pois bem, o Vasco continua a sua saga de jogos sem evoluir nada com o Álvaro Pacheco. E no jogo contra o Juventude, a pior coisa ainda, você pega um time que é fraco, com todo respeito ao Juventude, time fraco, limitado, e perde por 2-0. Ainda tem um jogador expulso naquele jogo. Beleza. Vai para um jogo contra no caso aí, nesse jogo, o Álvaro Pacheco é demitido, não suporta, é demitido nesse jogo. Chega no jogo contra o São Paulo, que Rafael Paiva assume no dia 22/6 e aplica uma goleada de 4-1.
com as promoções de Guilherme Estrela, que entra muito bem, o Leandrinho. O Vasco faz um excelente jogo. Então, rapaziada, nós começamos a ver uma organização e uma identificação do elenco com o treinador. Isso já mostra bastante o quanto esse técnico é querido dentro do elenco. Isso mostra que quando o Vasco demite ou ele pede demissão, a gente não sabe ainda o que aconteceu. O Ramon Dias, naquele jogo contra o Criciúma, que o Maicon vem a público e fala: o Vasco tem um treinador e o nome do treinador é Paiva. Para mim é Paiviola, tá jogando, tá ajeitando muito esse time, botando esse time para jogar bola. E no jogo, ele vai, depois desse jogo, enfrenta um jogo difícil contra o Bahia, fora de casa. O Vasco vai enfrentar o Bahia fora de casa, faz um bom jogo contra o forte time do Bahia, consegue neutralizar, mas por uma infelicidade e um erro de arbitragem, eles expulsam o David num lance bizarro lá que a arbitragem interpretou como uma mão no rosto do jogador Gilberto do Bahia. E até aquele momento estava 1-1, o jogo aberto, o Vasco estava jogando muito melhor do que o Bahia, neutralizando toda a jogada. E o Bahia consegue, de tanto bater, consegue fazer o segundo gol e sai com aquela vitória. No jogo contra o Botafogo no sábado passado, o Vasco faz um jogo, acho que desses do comando do Rafael Paiva, foi um jogo mais fraco. Tecnicamente, o time como um todo, acho que o jogo em si foi um jogo muito trucado, muito parado. O primeiro tempo, o segundo tempo não foi muito legal. É tanto que o Vasco sai atrás do placar e depois busca um empate. Mas até então não tinha tido um jogo da forma como foi ontem, que foi o jogo contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza, o Vasco ganha por 2-0, jogando bola, muita intensidade, os jogadores querendo mostrar o resultado para a torcida, e foi o que eles fizeram. Um dia histórico para o Vasco consegue sancionar a lei do potencial construtivo de São Januário, e esse time começa a mostrar as caras do Paiva. Um time organizado taticamente, tecnicamente, os jogadores, alguns sobressaindo mais. Tivemos a perca ali do Paier, que disse que foi uma própria preservação do Paier, mas você vê que bota o JP, o Vasco evolui, cresce, cada um entendendo a sua função e não deixa o Verratti ser totalmente o protagonista do jogo. Ele chama para que outros jogadores chamem o protagonismo, como o Adson, o David, o próprio Matheus Carvalho, que faz um bonito gol ontem. Ele inicia a jogada no meio de campo, dá para o David toca para ele, ele recebe, batendo de fora da área, faz um belíssimo gol. Então o time do Vasco evolui, mostra opções para o Paiva. Então esse é um dos motivos que me fazem com que o Pedrinho mantenha o Paiva como o treinador do Vasco. Qual é a sua opinião? Você concorda comigo ou não? Se não concorda ou se concorda, deixa nos comentários para me saber e depois poder estar respondendo você, que é muito importante para nós aqui. Os jogadores do Vasco aí, os prováveis contratados, vamos dizer contratados, Felipe Coutinho e Souza reagiram às postagens de jogadores do Vasco, do atual elenco, que fizeram gol ontem. O Souza botou aí na rede social uma foto do Matheus Cocão ali, ele assistindo o jogo e botando parabéns, Matheus, né? E o Coutinho botou isso aí, ó, esse foguinho e palmas pro Verratti, uma postagem do Verratti. Então mostra que o time está entrosado, até os jogadores que não chegaram ainda já está entrosado. Isso é muito bom para o elenco, é muito bom porque traz uma atmosfera maior. Ontem o São Januário não estava totalmente lotado, mas a torcida observando isso vai começar a lotar o estádio novamente. Então eu acho que isso é muito bom e é importante para que os jogadores que estão no elenco estão sendo decisivos e estão tendo confiança. E uma das provas de confiança que eu vou falar para você agora é isso aqui que o Paiva falou ontem na entrevista. E prova disso que o técnico tem um elenco na mão, que o Vasco tem 4 jogadores suspensos: Maicon, Hugo Moura, David e Lucas Piton. E perguntado sobre essa situação ontem na entrevista, ele falou que os jogadores que estão lá têm a responsabilidade, sabem da obrigação deles, né? Não foi com essas palavras, mas eu estou replicando do jeito que eu entendi aqui para vocês, que ele está dando confiança, ele dá confiança para aqueles jogadores que vão entrar para que possam desempenhar o seu melhor futebol. E eu tenho certeza que seja quem for que vai entrar ali na função do David, que provavelmente pode ser o Eric Marcos, pode ser o próprio Ryan, né? E tem o Zé Gabriel, que pode entrar no lugar do Hugo Moura. O Rojas, que entrou muito bem no jogo de ontem, vai substituir, com certeza, deve ser a defesa do Vasco, deve ser Rojas e Léo Pelé. Então, esses jogadores já têm confiança do técnico. E o Vitor Luiz, que vai entrar no lugar do Lucas Piton. Então, tem confiança. O técnico dá confiança, dá munição para esses jogadores fazerem, desempenhar o seu futebol. E isso é muito importante no time. Então, ele tem preocupação? Claro que ele tem preocupação com seus jogadores titulares, para dar sequência ao time. Seria bom que não tivesse perdido ninguém. Mas como perdeu, infelizmente, por cartões, ele dá confiança aos outros jogadores para manter os jogadores inteirados, fechado com o propósito deles. E um jogador, rapaziada, que tem feito bons jogos, mesmo com toda a crítica de alguns torcedores, ou quase da maioria, vamos dizer assim, que até eu mesmo já critiquei, é o David, que ele é vice-líder em participação em gols do Vasco em 2024. Veja os números aí na tela para você. São 12 jogos, 2 gols, 3 assistências,
164 minutos e participa de gols, 13 passes decisivos, 60 acertos no drible, 33% de acerto no cruzamento, nota no SofaScore 6.95. É o DVD, o David, você vê que tem uma importância muito grande para esse time do Vasco. Tanto ele como o Adson tem crescido muito, rapaziada. Isso é trabalho do Paiva. Você vê que o Álvaro Pacheco mesmo tinha tirado ele diante do jogo contra o Flamengo. Um jogo que o Vasco precisava de mais gente ali, de jogadores que estivessem já há bastante tempo jogando nesse time. Infelizmente, isso acontece. Tirar o jogador, não dão confiança, não dá confiança. E o Álvaro Pacheco estava perdido nesse time. Então acho que merece o DVD ter mais oportunidade como tem tido e continuar dando conta do recado, ajudando o Vasco da forma que ele tem ajudado. E para encerrar esse vídeo de hoje, rapaziada, um jornalista, Alexandre Pretzel, lá do Band Esporte, ele revelou isso aqui. Você assiste primeiro e depois a gente volta para encerrar com vocês. Olha isso aí. Uma informação, viu? O Pedrinho convidou o Filipão para assumir o Vasco, logo depois que o Álvaro Pacheco saiu. O Filipão condicionou a ida dele à ida de um executivo junto com ele, escolhido pelo Filipão. Eu vou me furtar de dar o nome do executivo aqui, mas o Pedrinho não aceitou. Se o Pedrinho topasse que o executivo chegasse junto com o Filipão ia pro Vasco. Viram aí, rapaziada? Como vocês podem ver, o Filipão até aceitava vir para o Vasco, quando foi procurado pelo Pedrinho. Mas para ele vir, tinha que trazer um executivo da sua confiança. Cara, que doideira, rapaziada. Que doideira. Como que eu vou trazer alguém, vou trazer um técnico que tenha um executivo da sua confiança? Por quê? Os que o Vasco contratar não pode ser da confiança dele, tem que ser da confiança do Vasco. O Vasco tem que trazer profissionais que trabalham pro Vasco, não para treinador e nem para jogadores. Muito se critica a questão do Felipe Coutinho de condicionar, que dizem, condicionar dentro do seu contrato jogadores como o Souza e Alex Teixeira para ele acertar com o Vasco. Eu não acredito que tenha sido isso. Sugeriu. Pode ser que sugeriu jogadores pro Vasco, o Vasco achou por bem. Tá dentro do orçamento? Beleza, traz. O Alex Teixeira é uma incógnita ainda para os nossos torcedores, mas o Souza pode ajudar muito esse time ainda ali no meio de campo. Agora, Filipão. Qual foi o último grande trabalho do Filipão? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro de um outro grande trabalho do Filipão. Mas acho que o Pedrinho fez bem de não aceitar. E você acha também? Se você concorda, deixa nos comentários. Se não, pode falar também por que não você não concorda. E esse é o vídeo de agora, rapaziada. É muito bom ter você por aqui, você que ficou até esse momento. Muito obrigado. Te esperamos no próximo vídeo. Esse é o canal Eu Torço Pro Vasco. Espero que você continue com a gente para nos ajudar a bater aquela meta de 1000 inscritos. Valeu, fica com Deus. Tamo junto e fui.